Antes de começar a contar o testemunho de salvação de Débora Baruch, vale a pena compartilhar algo com vocês, o sobrenatural vivenciado por ela, pelo ministério do Espírito Santo. Começo contando uma revelação profética. Ao longo desta história, vocês saberão de outras experiências espirituais. O bem e o mal existem de verdade. Luz e trevas operam não somente no âmbito natural, mas também na dimensão do espiritual, de onde são oriundos. Mas, quem ama e crê em Jesus, será liberto e salvo, curado e abençoado. A revelação a seguir, Débora teve em 2008, quando lutava para provar que não tinha surtado, mesmo estando em uma dolorosa batalha contra principados e potestades por causa da rejeição da sua família diante da experiência que ela contava ter vivido. Por conta disso, amigos e inimigos diziam que ela não era sã. Mas, ela era sã em seu testemunho, verídico e de contato com o sobrenatural. O Senhor Jesus concedeu um arrebatamento a Débora, no inverno de 2008, confirmando a redenção dela de uma vida repleta de saídas para boates, bebidas alcoólicas, cigarros, e outras coisas que são transgressões no espírito. Vivia como uma pecadora, segundo as suas paixões. O arrebatamento espiritual daquela jornalista se deu após seu batismo nas águas, depois dela ter sobrevivido à abordagem de uma seita satanista. O Espírito Santo a levou, em espírito, diante da coroa de Cristo, lá humilhada, de espinhos. Uma dimensão espiritual se abriu diante dela, e um grande coro, que envolvia cristãos de diversas doutrinas, inclusive da fé católica, orava o Pai Nosso. Ali o Espírito Santo avisou a coroa. Em seguida, uma brisa veio sobre Débora, antes do fim do arrebatamento, como resposta do que ela estava vendo. Era uma fresca, que pairava lhe dando paz. Jesus, ali, liberava perdões sobre a vida dela. Deus perdoou Débora por seus erros. Sendo assim, por que os homens poderiam insistir em atirar-lhe pedras? Aqui, o objetivo é mostrar o amor de Jesus Cristo e a glória do ministério do Espírito Santo, que é real. Então, vamos à história de Débora. Mas, antes disso, lembremos da mulher que estava à beira de ser apedrejada, que foi defendida por Jesus. Diante dos acusadores dela, ele disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. A história deste testemunho começou em 1999, quando Débora Baruch, jornalista, naquela altura com 27 anos, se dividia entre dois empregos, um, na assessoria de imprensa do governo da sua cidade e o segundo, em um jornal do estado do Rio, chamado Fluminense, onde mantinha uma coluna social diária. Pelos correios, chegou ao edifício Luther King um convite. Era, então, o início de sua saga. Ali, começou uma dura batalha, que resultou na sua conversão à fé evangélica cristã. Este foi o último evento, na derradeira semana de trabalho de Débora Baruch como colunista social do jornal estadual. Mas, ainda foi recebida como titular do veículo de comunicação em que escrevia na festa, afinal, estava lá ainda solicitada como integrante da equipe do periódico. Chegando no pier das lanchas, que levavam à ilha onde acontecia a badalada festa, conheceu 3 homens, 2 deles, estrangeiros. Chegando à ilha, sentaram-se em um lounge e conversaram a noite inteira, combinando de se encontrar em outras ocasiões. Em um evento seguinte, aconteceu a brecha, a falha que proporcionou um ataque, do tipo espiritual e sentimental. Aquele simpático homem era um feiticeiro de uma seita satanista. E, após uma brincadeira que parecia inofensiva, mas não era, pois tratava-se de uma invocação, acontecia a primeira tentativa de possessão demoníaca. No final da festa, Débora combinou de voltar para casa de carona no carro dele, mesmo sentindo, claramente, um aviso espiritual maior para não ir. Ela não deu ouvidos à sua intuição e aceitou entrar no veículo daquele homem esquisito. E, então, começou um laço dramático. No carro do homem esquisito, na ponte Rio-Niterói, na ida, um espírito se manifestou através daquele feiticeiro e falou através dele, dando para notar nitidamente que não era exatamente aquele homem falando. Ele estava transtornado. E se não há uma autoridade em Cristo Jesus, um pastor, ou qualquer pessoa que creia e se apresente na fé do Senhor, o espírito imundo fala mesmo. Tem que ser repreendido no nome do Senhor. Na altura do vão central da ponte Rio-Niterói, ele perguntou a Débora se ela queria descer ali. Isso, com o carro a toda velocidade.
Nem ficou claro se ele iria parar no acostamento ou jogá-la com o carro em movimento, ou empurrá-la lá de cima. Sim, ela estava em uma situação terrível. Silenciou, prevendo pelo menos uma maneira dele a deixar próximo da casa dela. Mas ele prosseguiu falando. E disse a Débora que se ela ficasse com ele, lhe daria uma aliança e uma coroa e que me abriria portas. Era o diabo falando. Imagina, Satanás abrindo portas. Só Deus abre e fecha portas. A atmosfera era tenebrosa. Ele, ali, naquele carro, anunciou que iria acontecer algo com Débora, e os pensamentos de dela já começavam a ficar confusos, ela sonada, mas, vendo que ele sabia o estava acontecendo. Ele estava dando um comando espiritual, como os espíritas fazem, só que satânico. E fez com ela uma canalização de um principado. Quando Débora perguntou a ele estava fazendo, sentindo uma dominação de mente, imóvel, sem forças nenhuma, ele disse que dali só teria jeito se eu fizesse uma lavagem cerebral. E que teria uma lavagem com sangue. Ele, mesmo sendo satanista, sabia que o sangue de Jesus vence a maldade. E disse a Débora também, que ela só escaparia se nascesse de novo. Sabendo que a fé cristã é a porta da libertação da alma, corpo e espírito pelo novo nascimento, em Cristo, após o batismo. Ela, quase desfalecida, na chegada da cidade de Niterói, divisa do território, resistia para permanecer acordada. A partir dali, seguia outro espírito territorial. Mas, o endemoninhamento já estava feito, Débora estava quase sem forças. Então, com Débora quase desmaiada, ele deu a tacada final, com outro comando espiritual, o homem satanista falou a ela, você não vai se lembrar de nada. Ele, ali, ainda ameaçando e assustando a Débora e rindo a deixou em casa. E, sentindo-se muito estranha, dormiu. Quando acordou, Débora estava em pânico, coração acelerado, trêmula e foi pedir ajuda à sua mãe, que lhe disse que Débora estava surtada, sem crer na verdade dos fatos. E, o pior lhe aconteceu. Mandaram Débora para um psiquiatra, que a deu por surtada. Um drástico erro médico. E o que é chocante é que os crentes que receberam Débora, quando foi buscar ajuda na casa do seu pai, não sabiam colocar um ponto e uma vírgula na história espiritual que ela estava vivendo e contando. Estavam despreparados e não tinham o poder de Jesus. As orações tão mirradas, pareciam nem elevar o nome de Jesus e seu poder. A psiquiatra, com diagnóstico errado de surto, receitou remédios, psicanálise, etc., para Débora, equivocadamente. Mas, seu problema não era nem psiquiátrico, nem psicológico. Débora foi ficando fraca, se perdendo da verdade de sua real história de vida, por tantas versões sugeridas e fantasiadas pelos que a cercavam, sendo levada muito para longe do verdadeiro testemunho do que lhe tinha acontecido. Assim seus parentes e terapeutas a afligiram, a conduzindo para um abismo de mentiras. Mas, a verdade é poderosa. Todo engano porque Débora tomava, ainda que fosse uma dose segura, receitada por médica, remédio para emagrecer. Então, imaginaram, equivocadamente, que o episódio na Ponte Rio-Niterói era uma criação da sua mente, que diabo não existia e outras coisas mais. E, que ela era surtada mesmo. E aí, aconteceu uma coisa grave e desrespeitosa, pois a consciência religiosa não pode ser violada no Brasil, isto está assegurado pelo artigo 5 da Constituição. Mas, como uma opressora despreparada, a médica psiquiatra pediu para familiares parassem de falar de Jesus com Débora. Pois, ela tinha que acreditar que estava surtada e que não tinha nada espiritual, que sua história não passava de uma fantasia. Isso fez Débora perder a pequeníssima fé em Jesus, e ela começou a passar por profundas aflições. Quanta agressão! E, ali algo que poderia, facilmente, ser resolvido, virou entulho nos poços da jovem jornalista e uma saga. Bastaria que ela estivesse com um pastor pentecostal ou neopentecostal para ser liberta. Batalhas espirituais são uma rotina corriqueira nas igrejas onde ministram libertação. Nas igrejas evangélicas, todos os dias chegam pessoas endemoninhadas. Os pastores estão acostumados. Expulsam os espíritos malignos e libertam ex-feiticeiros, místicos, cartomantes e outras coisas afins de suas vítimas. E, nada podia dar paz a Débora, que tentava levar uma rotina normal, mesmo sofrendo muito.
Estes cenários espirituais, na atualidade, já podem ser vistos com total compreensão na medicina através do CID-F44.3 e endemoniamento e transe. Até que ela, triste e aflita, lembrou de seu antigo amigo, Ricardo, e, pelo telefone, combinaram de ir ao Aras dele, em Teresópolis. Lá, conversaram muito. Débora contou-lhe, sem saber que estava errada, contou a versão de sua médica, dizendo que tinha surtado, crendo no erro médico. Mas Deus é misericordioso. E ali, enquanto estavam passeando de carro, Ricardo colocou o louvor, A Cura, da pastora Ludmila Ferber. De repente, Débora, que estava tão longe da verdade do que tinha lhe acontecido, descansou. E, sentindo-se inundada por uma paz que excede todo o entendimento, perguntou ao Ricardo: Amigo, você está sentindo esta paz que me invadiu? Então, o Ricardo entendeu que era a presença do Espírito do Senhor Jesus, o Príncipe da Paz. E Débora sentiu alívio em sua alma. E Débora aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador através do Ricardo e decidiu se converter. O sobrenatural é comum na Igreja Pentecostal. Buscou o seu batismo nas águas, recebeu um novo nascimento, e ainda teve a mão da pastora Sônia Santana, atual apóstola Sônia Oliveira, sobre o alto de sua cabeça abençoando com o óleo da unção. Então, aconteceu o mais impressionante. A memória dos fatos foram voltando à mente de Débora, que lembrou de tudo que aquele feiticeiro lhe havia feito de mal, a verdade de sua história suprimida por um erro médico e pela agressão verbal de sua família. Suprimindo a verdade. Após Débora ser ministrada pela pastora e se dizer liberta, sua mãe, não crendo no seu testemunho, começou a gritar e mencionar nomes de médicos psiquiatras, agressivamente, ameaçando-a e dizendo que se ela não escolhesse um psiquiatra para se tratar, seria expulsa de casa. Então aconteceu o pior. A Bíblia diz que uma pessoa é como uma casa, que quando o Senhor arruma, o diabo anda ao derredor, furioso, querendo dragá-la novamente. Débora então entrou em nova batalha espiritual, recebendo um contra-ataque do mal. Débora teve a ideia de procurar um psiquiatra que viu no folheto do Ministério Ágape, de libertação, mas aquele homem não era de lá, tratava-se de um impostor. Nem todos que dirão, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E como contar a sua história de libertação com a então pastora Sônia? Como fazer? Com poucas forças, Débora, sofrendo muito, ainda tentava contar a verdade espiritual dos fatos para sua mãe, que urrava conhecer qualquer razão sobrenatural. Triste falsidade ideológica, ele distribuiu o folheto se dizendo membro do Ministério Ágape Reconciliação, que era de libertação, mas nunca tinha sido de lá. Aquele médico psiquiatra cristão ainda tentou vender a Débora consultas terapêuticas, tentando prendê-la, dizendo solenemente na sua última atacada: e se eu te disser que aqui você conhecerá a verdade e que ela te libertará? Dizia ele, tentando fazer com que ela ficasse, mesmo com ela lhe dizendo que estava sem condições financeiras, por não conseguir trabalhar em meio a tanta confusão familiar. Ele não deu nenhum vintém de desconto, se recusou. Mas ele esqueceu o dom gratuito do Senhor. Então, de volta à Igreja Pentecostal, Débora foi batizada no Espírito Santo e, em seu coração, viu que não podia compactuar com aquela mentira de sua família. Essa foi o peso que Débora carregava, era um gaslighting de feiticeiros e familiares, por conta da incredulidade dos médicos. Já a violação de sua consciência religiosa foi clara, pois seu testemunho e fé não foi respeitado. Sua história foi suprimida. Recebeu ameaças muito agressivas de sua mãe. Mas ela adorou a Jesus e ele recebeu a sua oração. Tentavam lhe tirar o direito a crer na cruz de Jesus, nem tampouco lhe davam o direito de conversar sobre o que tinha lhe acontecido. Diziam: manda ela para o médico, pois está voltando a falar em diabo. Pega a receita de remédio, pois está surtando. Mas o encontro de Débora com Jesus, na glória de seu batismo no Espírito Santo, que veio sobre ela em forma de águia, foi maior. Ela, diante de tantas barreiras, tinha sido convidada à presença do Senhor. E Jesus se manifestou a Débora e perguntou se ela queria lhe servir. E Débora disse que sim. Então Débora, já batizada no Espírito Santo, fez um ato profético. Profetizou contra o mar, declarou a Igreja Profética Brasileira com homens fortes, como as colunas de uma construção do seu bairro, e mais. Enquanto fazia isso, foi dada por louca pela funcionária de seu tio.
que a viu profetizar. Esta, um tempo depois, se converteu e pediu perdão a Débora por tê-la acusado de insana. E, tentando fugir de sua mãe, então insuflada por seu tio, sua genitora a ameaçava. Débora pensou que podia parar para conversar. Mas, sua mãe, ofereceu-lhe um suco com sonífero. E, enquanto ela dormia, o psiquiatra que se dizia cristão, mandou-lhe internar em uma instituição psiquiátrica. Débora permaneceu orando em todo o tempo em que estava naquele hospital. E, falando do amor de Jesus, pois tinha sido batizada no Espírito Santo pelo Senhor. Prejudicando seu trabalho como jornalista no governo estadual e na assessoria de imprensa da iniciativa privada e, o que foi mais duro para ela, perdeu o direito ao diploma da pós-graduação que cursava, pois só poderia ter 2 faltas. E, aquela prisão violenta, injusta, injuriosa, demorou mais tempo do que isso. Então, Débora foi morar em uma casa. E começou a sua vida missionária. Foi dar aulas para crianças, falando do amor de Jesus. Glórias sejam dadas ao Filho justo de Deus. Acharei eu fé quando eu voltar à terra? Perguntou o Senhor, em sua palavra. Vale conhecer os testemunhos do apóstolo Leonildil de Oliveira e se calar. É necessário maiores níveis de autoridade para que se veja a luz nessa glória. E o que o olho não viu e o que o ouvido não ouviu é o que Jesus preparou para aqueles que o amam. Todo joelho se dobrará e confessará que Jesus é o Senhor. E, em certa manhã, quando Débora já servia ao Senhor como missionária, aconteceu a coisa linda, maravilhosa. Débora foi arrebatada. E, pelo Espírito, levada à sala dos 144.000 seguidores do Cordeiro. Onde diante do indizível, aleluias, viu o santo, puro e digno trono do Senhor Jesus, naquele salão. E, o Senhor a instruiu pelo Espírito Santo. O lugar não estava cheio. Havia cerca de 80 pessoas. Com túnicas brancas. Ali, o espírito de Débora foi impelido e ela, arrebatada, se viu ajoelhada diante do Senhor Jesus diante de sua bondade, misericórdia e amor. Glórias a Deus, majestade santa é o Senhor, digno, 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 de toda honra e de toda glória, digno é o Cordeiro de Deus. Aleluias. Antes um pouco desses dias, o Senhor tinha dado a Débora um sonho, e era revelado o tempo do seu chamado. E Jesus, que é o médico dos médicos, que não pode mentir, e disse ao espírito de Débora, eu te curei, lhe mostrava a sua glória ali. Deus lhe deu sorte. Porque Débora vivenciou a luz de Deus, por Jesus Cristo. E, sua família voltou a chamar-lhe de surtada, louca. O presbítero da igreja deu-lhe fuga e a escondeu no sítio da congregação. Mas, sua mãe, completamente obsessiva, lutava contra ela, sem o menor entendimento. Então, ela sendo ameaçada pela mãe e família, sendo oprimida espiritualmente e naturalmente, começou a escrever várias cartas proféticas. Falando de símbolos, domínios, guerras, planos ocultos e muito mais, reveladas pelo Espírito Santo, trêmula e cansada. Foi acusada e perseguida por médicos e amigos da família. E que, como tinha tomado remédio para emagrecer, sua experiência espiritual não passava de delírio de ordem religiosa. E até a alcachofra composta que tomava, foi chamada de anfetamina. E a dose segura de remédio para emagrecer que tomou, foi posta em uma lente de aumento por seus acusadores. Isso causou-lhe as piores injustiças, opressões, até a supressão de sua liberdade, que foi de forma criminosa, pois o domicílio é asilo inviolável. Em uma noite que Débora dormiu em seu apartamento, o terrível aconteceu. Sua casa foi invadida por sua mãe, com uma cópia da chave, que a ameaçou com enfermeiros, que a levaram, sem a examinar, à força, com ameaças, para uma clínica psiquiátrica. Saindo de lá, voltou para a igreja. Mas, Débora ainda estava sofrendo dores na alma, vergonha, perdas e danos atrozes e profundos, por tamanha injustiça dos que a julgavam e mentiam a seu respeito, lutando contra o Espírito de Deus, que é a verdade. E, em seu quarto, enquanto estava em oração, foi visitada pelo Senhor. O Espírito Santo abriu-lhe uma dimensão e mostrou-lhe o céu, e parte do paraíso. E ali, o Senhor, que revelava de seu Espírito soberano as glórias do amor, e que amava muito a Débora, mostrou a ela algo que a surpreendeu. Jesus revelou-lhe o que desejava, juntamente com muitos outros salvos, no reino de Deus.
O Senhor queria que Débora fosse recolhida de sua jornada natural. Pois suas feridas eram imensas, as injustiças eram covardes e ela ainda teria que passar por outras lutas, caso quisesse ficar viva, na terra. Pois, tinham destruído toda a sua reputação e a deram por doente e incapaz. Com amor pela sua genitora, e não desejosa de que esta fechasse o seu caixão, disse: Senhor, ainda não. Então, a visão terminou. E Débora prosseguiu em sua profissão de fé em Jesus Cristo. E, depois disso então, debaixo de oração, jejum e da bênção do apóstolo Marcelo Spadaroto e do missionário R.R. Soares, Deus abençoou a jornalista para a reconstrução de sua vida secular com dupla honra em setores diferentes e com autoridade judicial. Como jornalista, escreveu livro. E é titular de site próspero. Foi nomeada na Comissão da Mulher da OAB, onde recebeu convites para palestrar sobre a violência contra, inclusive abordando o gaslighting, quando a pessoa é suprimida e oprimida com premeditações de chamar-lhe de louca, insana, para controlar-lhe a vida com sugestões que pervertem a verdade, entre outras violências contra a mulher, pois Débora foi abusada por anos a fio. Mas, preparada por Deus para defender outras mulheres disso, foi posicionada de forma a prestar um serviço à sociedade. Enfim, conheceu uma médica que acreditou em sua história de vida. E recebeu laudo de sanidade mental, teve 2 depoimentos atestando a sua integridade psiquiátrica e psicológica lúcida e na garantia de seus direitos constitucionais. Começou a apresentar 2 programas de rádio, um secular outro gospel, onde esclarece o mundo espiritual apresentando médicos e líderes experientes para revelarem os benefícios da fé cristã já comprovados pela ciência, a saber, também, alguns estudados pela medicina integrativa, que aborda a espiritualidade. Com seu livro, escreveu valores a serem passados para crianças. Palestrando em diversos colégios, a convite da Secretaria de Educação de Niterói. Foi nomeada imortal por 2 academias de letras. Tendo alcançado diversas homenagens públicas e o título de cidadã benemérita da cidade de Niterói, medalhas e diplomas também. Exerce ministério com a cultura cristã. Deus lhe deu testemunhas que confirmam, como especialistas e autoridades públicas, sua ilibação e capacidade plena. E o Senhor a conduziu a uma igreja profética, onde os ministros do Evangelho têm os mesmos dons de Débora e passam pelas mesmas impressões espirituais, operando proezas em nome de Jesus. E, todos sabem que ela é íntegra. E, não tem magia nível 3, a mais forte, que não é simples como a feita por umbandistas, candomblecistas e umbandistas, que também trabalham com possessão e sinais de endemoninhamento, mas com espíritos mais fracos, que possa resistir à autoridade de Jesus. Ele é o Senhor da glória. O Salvador. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a oração de pecadores. Mas, se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a este ouve. João 9, 31. A porta para o reino de Deus é Jesus. Mas, só entra pecador arrependido. Pois, foi Jesus que disse que quem chama o seu próximo de louco é digno de ir para o inferno. Peçamos perdão a Deus pelos nossos pecados, nos arrependamos e mudemos de direção. Que as multidões recebam a Jesus verdadeiramente, e creiam em seu poder, sobre as obras do mundo. A ciência muda, de tempo em tempo aparece uma infinidade de novas pesquisas e descobertas. Mas, a palavra do Senhor não muda. Céus e terra passarão, mas as palavras de Jesus não passarão. A música gospel, conforme comprovado por Universidade Americana, diminui a ansiedade e tem efeitos reparadores para enfermos dos ossos, entre uma infinidade de outros benefícios que a humanidade precisa conhecer e usufruir. Tudo isso foi anunciado no programa de rádio de Débora, pois é a mais pura realidade atual, a verdade comprovada, já disponível. Pois muito mais foi comprado pelo sangue de Jesus, Deus Filho, na cruz do Calvário, que une o céu e a terra. E está disponível para todos os que creem. Que venha o reino, e seja feita a vontade do Senhor. Pois sofrimento do Senhor Jesus foi muito caro. Ele é o Todo-Poderoso, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O bem sempre vencerá o mal. O Senhor reina para sempre.